Existem empresas que são pagadoras de dividendos por natureza. 5 setores onde existem empresas, você garantiria 20% de dividendo e hoje o teu patrimônio teria dobrado. Então, você tem basicamente 4 grandes bancos que são responsáveis aí por 80% do crédito. É complicado. Quando a gente fala de montar uma reserva de emergência e depois você começar a fazer a jornada dos dividendos, é justamente por conta disso, né? Você imagina você ter o teu salário em forma de dividendos, ou seja, você não está fazendo nada, aquilo lá é uma renda passiva. Quer dizer, a gente acha que é uma renda passiva, né? Mas na verdade, antes do dividendo chegar na tua conta, tem uma galera trabalhando para isso, né? Então, se você chegar pro pessoal, pros trabalhadores lá que estão lá no Banco do Brasil e falar que uma renda passiva, eles vão olhar para você e falar, como assim renda passiva? Todo mundo trabalhando, ralando aqui e tal. Então, o dividendo, na verdade, é uma participação, né? É como se fosse um salário, digamos assim, uma participação do lucro da empresa. Então, as empresas geram lucro, esse lucro, uma parte dele vai para você em forma de dividendo, né? E aí você quem dá destino a esse dividendo. Você pode gastar ou você pode reaplicar. É o que a gente defende. O conceito de bola de neve significa isso na prática. Então você vai... mas eu não vou tirar nunca os dividendos. Você vai tirar os dividendos, mas você vai colocar o dinheiro lá, que é a gasolina, vai colocar os dividendos que você vai recebendo, que é mais um plus, assim, é mais gasolina ainda, e essa bola de neve vai girando. Demora um tempo, não é do dia para a noite, né? Mas vai ter um momento que você vai ter o teu salário lá em formato de dividendos. É isso. Quando você tiver isso, você pode escolher se você quer, como você quer trabalhar, ou você pode se dar o luxo de, encarar o teu propósito de frente, né? Então, tipo, o que eu mais gosto de fazer é isso. Então, eu vou fazer isso. Você não faz sem aquela pressão que você tem para ganhar dinheiro, porque você já consegue ganhar através das empresas que pagam bons dividendos, que a gente sempre fala. Então, só que nesse exemplo rápido, a gente já citou 5 setores que são assim candidatos a fazerem com que você tenha uma carteira de dividendos pautada neles. Então, você falou assim, o banco não quis saber e me cobrou. O banco está ganhando dinheiro enquanto está todo mundo se ferrando no meio da crise. E não é porque ele é maldoso nem nada, né? Ele tá te dando crédito. Você prometeu, você prometeu pagar, você não pagou, ele tem o direito de... é o que acontece. A empresa de luz, ela emprega um monte de funcionário, ela te fornece a luz. A gente não estaria aqui hoje se não tivesse as empresas de energia elétrica. Ela precisa receber de alguma forma. Mas aconteceu a pandemia. Não interessa, você tem que pagar a conta de luz. Ponto. É assim que funciona. Seguro, mesma coisa. Seguro acho que é o setor mais, talvez um dos mais maravilhosos que existem. Você pega um seguro alto, por exemplo, um seguro de carro. Você tem um carro de 60 mil reais, você está pagando 3 mil reais para ter o seguro. Para ter um contrato, na verdade, né? Só que você reza para não usar, né? Você fala, 3 mil reais aqui, pelo amor de Deus, eu não quero usar esses 3 mil reais, porque se tiver, você ainda vai ter que pagar franquia, né? Esse é o exemplo de seguro alto, né? Tem vários. Você reza pro carro ser destruído, roubar e sumir. Se acontecer alguma coisa que seja um PT lá, Deus me livre que ninguém se machuque. Mas assim, já tô elencando para vocês setores onde existem empresas que são pagadoras de dividendos por natureza, né? Energia, saneamento, você precisa tomar água, você precisa dar descarga, você precisa tomar banho. A água é um negócio vital. Então, saneamento é outro setor que tem empresas que pagam dividendos com consistência para os seus acionistas. Então, aqui você já tem aí 5 setores, o outro, que é o de telefonia. No meio da pandemia, você continua usando a internet. Sim. Aliás, o número de pessoas que usaram a internet no meio da pandemia, cresceu de forma exponencial. A internet... Nossa, arregaçou. Então, assim, eu tô elencando aqui 5 setores onde existem empresas capazes de vencer momentos conturbados como de pandemia e fazendo com que você receba bons dividendos. Todos esses setores aqui pagaram dividendos no meio da pandemia. Então, todos esses setores fizeram com que você, se tivesse comprado, comprado papéis dessas empresas, comprado participações dessas empresas, teria feito você viver de dividendos nesse momento tão conturbado aí para a economia. E na pandemia, muitas empresas despencou. Sim. Essas empresas continuaram? Essas subiu. As de energia subiram, Pacho. As de energia continuaram subindo, por quê? Porque elas não foram afetadas em nada. Elas têm, geralmente a gente fala dos setores de transmissão de energia. O que é transmissão de energia? Vou explicar de uma maneira bem rápida aqui, se vocês não entenderem, vocês me cortam a qualquer momento. Você tem a geração de energia lá, que são aquelas hidrelétricas lá, fazendo a água, passa aqui, entra o desnível, o que ele faz? Ela pega essa energia, traz através de um cabo, e nesse cabo é ligado numa torre. Sabe essas torres de transmissão?
Sim. Isso aí é um setor. Torre de transmissão. Depois desse torre de transmissão, elas chegam numa subestação e passam para os postes, levando energia para tua casa ou para aqui, para onde a gente está. A parte de transmissão que a gente gosta de dizer que é o filé mignon das empresas no mercado de ações, essas empresas têm contratos de 30 anos com o governo e são contratos assim, reajustados por inflação, por índices como IGPM, IPCA. Então assim, aconteceu a pandemia, mas para o setor não mudou muita coisa, na verdade. Então essas empresas, na verdade, elas cresceram porque são papéis mais defensivos, são empresas mais defensivas. E na hora que está todo mundo com medo, geralmente é uma expressão que a gente chama de flight to quality. As pessoas começam a comprar empresas que são mais defensivas, mais... Conheço empresários que falaram, cara, pra mim a melhor coisa que aconteceu foi a pandemia pro negócio dele. Eu entendo completamente. E no mercado de ações, por exemplo, você consegue comprar bancos por metade do preço que ele está hoje, né? E eu vou dar um exemplo, eu sempre dou um exemplo do Banco do Brasil, que é muito fácil de ser entendido. O Banco do Brasil hoje está valendo R$55. Acho que quando eu vim aqui devia estar na casa dos 40, só que na pandemia bateu R$25. Você comprava a ação a R$25, a gente tá falando de 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? Alguma coisa assim. Você comprava a empresa a R$25, hoje ela tá pagando cerca de R$5 de dividendos. Você garantiria 20% de dividendo ao ano, líquido, livre de imposto, e hoje o teu patrimônio teria dobrado. A gente não olha para patrimônio, tá? Porque a gente não vai simplesmente... o que a gente defende é que você pague suas contas com dividendos. Então o patrimônio ele fica flutuando lá. Ele fica subindo, descendo, que são as ações subindo e descendo. Sim. O dividendo não. O dividendo é a parte do lucro que você vai receber efetivamente na tua conta. É com ele que você vai viver, né? Então essa é a pegada. Empresas no meio da pandemia acabaram caindo assim de preço de forma vertiginosa porque estava todo mundo com medo. E aí que a gente entra, né? A gente abre live no canal da Ações Garantem o Futuro, a gente fala com os nossos seguidores, as pessoas que não entendem muito, que acham que a bolsa é um mega de um cassino, e não é. Né? A gente se posiciona justamente nesses momentos, principalmente, para dizer que a gente está comprando. Estamos comprando ações, continuamos fazendo aquilo que a gente sempre fala para vocês fazerem. O AGF não nasceu de um grupo de pessoas que eram aventureiras. Não, a gente seguiu a filosofia do Barsi à risca, né? E quando você liga para o Barsi no meio de uma crise, né, onde os preços estão caindo de forma muito, muito acentuada, você está vendo ele comprar. Ele está comprando cada vez mais. Então, quando acontece a queda no mercado, acontecem as quedas no mercado de ações, é um momento mais propício para você comprar mais por menos. Sim. Simples assim. Então, assim, você quer comprar um Corolla, exemplo, vai. Você tá lá R$100 mil o Corolla. A fábrica, por algum motivo, a empresa que tá vendendo esse Corolla vai fechar e te oferece por 50 mil. Você não compraria? Compraria. No mercado de ações é diferente. É uma forma até estranha de pensar, porque as pessoas querem comprar ações quando elas estão subindo. Quando tá todo mundo tudo em alta, as pessoas querem comprar. E quando tá caindo tudo, as pessoas querem vender ou ficam com medo. A gente não entende isso. Então a GF nasceu justamente para falar o contrário, pessoal. Se tiver tudo caindo, é uma hora muito boa para você comprar. Obviamente a gente não sai comprando qualquer empresa, a gente não gosta de empresas... Você tem que ter uma projeção, né? Ok, ela tá caindo agora pelo momento ou alguma situação para depois sim ela ter uma ascensão. Exato, os bancos foram um claro exemplo disso, né? Os bancos estavam caindo, mas o banco é um setor extremamente resiliente no mercado de ações brasileiro, né? Então você tem basicamente 4 grandes bancos que são responsáveis aí por 80% do crédito nacional: Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil. Todos esses bancos aí, a maioria deles caíram pela metade do preço. Então você tinha uma oportunidade incrível de se tornar cada vez mais sócio desses bancos, né? E as pessoas com medo, grande parte delas, a maioria fica com medo, acaba vendendo, é o que acontece. Vendeu, caiu, e a gente vai lá e compra.